igreja. Então nós vamos agora ouvir a voz do Espírito e aprender com esta voz que vem do trono da graça de Deus para a nossa vida. Por favor, no telão, o tema da mensagem é: reprovai as obras infrutíferas das trevas. Reprovai as obras infrutíferas das trevas. Abra a tua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos continuar no estudo que nós estamos tendo aqui. Em Efésios 5, nós vamos continuar então no versículo 11. Vamos ler até o 13. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. E nós estamos prosseguindo para o alvo. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra do nosso Deus: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vamos ler de novo, igreja? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aleluia. Tudo se revela pela palavra de Deus. A palavra do Senhor é a luz. Amém? É a luz que revela, que traz aquilo que está em oculto, que manifesta, porque só a palavra tem este poder de revelar o que está em trevas. E nós, como já somos filhos da luz e andamos na luz, nós não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas e muito menos aprovar essas obras. Nós precisamos ficar bem longe disso e reprovar aquilo que a Bíblia diz que é treva. Aquilo que a Bíblia diz que é mal, nós temos que chamar de mal e nos afastar. Amém? E nós vamos aprender a respeito disso hoje. Um assunto muito importante para a nossa vida com Cristo, para o nosso desenvolvimento, para o nosso fim de ano, esses 39 dias que nos restam. O Senhor quer mover maravilhas na minha e na tua vida. O Senhor quer fazer uma obra extraordinária. Amado, que o testemunho será tão grandioso que muitos até não acreditarão. O Senhor quer fazer isso na minha e na tua vida. E aqui Ele está nos preparando para isso. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos, curvar a nossa cabeça e vamos diante do nosso Deus nos prostrar. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, o Deus de toda a glória, o único e verdadeiro Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus que fala ao seu povo, o Deus que não mudou e não mudará. É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus eterno, o Deus de toda a verdade, o Pai das luzes, aquele que reina para todo sempre, que governa sobre tudo e sobre todos, e que nos chamou para vivermos a sua luz, que nos chamou para sermos verdadeiras testemunhas
do seu poder e da sua glória nesta terra. Aqui estamos, Pai, como tua igreja, os nossos irmãos internautas, a igreja presencial que se reúne em teus átrios. Estamos aqui para te ouvir, Jesus. Estamos agora, Senhor, aquietando, Senhor, completamente os nossos corações, para que possamos ouvir e entender a sua voz, para que possamos, Jesus, compreender os teus pensamentos, que são mais altos que os nossos, Pai. Nós temos a mente de Cristo ativada em nós, mas ainda, ó Deus, entendemos que há muito para entendermos de Ti. Há muito, Senhor, para conhecermos de Ti, porque Tu és um Deus ilimitado. E nós entendemos, Pai, com toda a humildade, que nós estamos aqui para aprender de Ti. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo que nós precisamos da Tua sabedoria, Pai. Nós precisamos do Teu conhecimento. Nós precisamos, Jesus, da revelação da Tua palavra, para que de fato, Senhor, andemos na luz, andemos totalmente firmados na Tua luz, com os pés bem firmes no Teu caminho, Senhor, na Tua palavra, que é luz. E que haja, Senhor, a manifestação da Tua glória em nosso viver. Que seja manifesto, Senhor, em nós as Tuas promessas, Jesus. Que o Teu querer se cumpra neste lugar por completo. Entendemos, Senhor, que Tu nos chamastes, não somente para sermos mais uma igreja, mas para vivermos as Tuas promessas, Pai. O Senhor nos tirou da mentira e do engano da lei, para reinarmos em vida por meio de Cristo Jesus. O Senhor nos trouxe aqui, Jesus, para sermos um povo que anda de fato por cabeça e não cauda. Um povo que anda por cima e não por baixo. Eu creio e confio nisso, Senhor. E os nossos olhos hão de ver esta verdade, Senhor, em todos nós. Em todos nós. Vidas felizes, vidas realizadas, vidas abundantes. Vidas, ó Pai, que de fato, Senhor, exaltem e glorifiquem o Teu nome. Vidas que de fato, Senhor, revelam a Tua luz, revelam a Tua glória. Porque aqui, Senhor, estamos nós, com o coração aberto para Te ouvir. Estamos aqui com o coração quebrantado, para dizer sim e amém para o Teu querer. Usa-me conforme a Tua vontade, Deus. Usa-me, Senhor, para louvor e glória de Teu nome. Que eu desapareça e que o Senhor cresça através da minha vida. Que a Tua igreja, nesta noite, Senhor, receba todo o alimento que o Senhor preparou para ela. Que a Tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém? Amém. E todo o povo de Deus que orou comigo, diga amém, amém e amém. Eu creio. Glória a Deus. Obrigado, amado ministro Vinícius, amada pastora e amada esposa Daniele. Meus irmãos amados, igreja preciosa, igreja amada de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, geração de conquistadores, homens e mulheres privilegiados por terem seus nomes inscritos no livro da vida e por hoje saberem disso com a plena certeza e convicção de que são salvos e salvos para sempre.
que nada pode mudar isso, que nada pode tirar ou apagar o vosso nome do livro da vida. Homens e mulheres foram chamados por Deus para viverem a santa vocação. Igreja, nós estamos nos aprofundando nestes versículos de Efésios. Eu louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo, louvo a Deus pelo ministério Cristo Vive, ministério de revelação, ministério de conhecimento, dado pelo Senhor e que chegou a nós. Amém? Então eu agradeço muito ao Senhor, eu sou grato a Deus. Todos os dias eu agradeço ao Senhor por ser quem eu sou hoje, por fazer parte deste ministério, pela obra que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, por ver a obra de Deus na vida dos irmãos. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez a nosso favor. E como diz o salmista, assim também eu. O que te darei, Senhor, por tantos benefícios concedidos a mim? Então, eu creio que a igreja também tem este mesmo pensamento, este mesmo sentimento, sentimento de gratidão, de amor ao Senhor, por todo o bem que Ele já fez a nós, nos dando a revelação dos seus mistérios, nos dando a revelação da sua graça, nos fazendo entender a salvação eterna, nos fazendo entender que de fato já temos a vida eterna em Cristo e que hoje podemos viver tranquilos, sossegados, com a certeza de que o nosso futuro já está nas mãos do nosso Senhor. Então a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e para todo sempre. Você diga amém, amém e amém, igreja. Louvado seja Deus. Nestes versículos que nós acabamos de ler, Paulo ele está dizendo à igreja: reprovai as obras das trevas. Então nós entendemos que a vida cristã, ela não basta somente não pecar, porque muito se fala, muito se ensina a respeito do pecado. E nós temos que lutar contra o pecado, lutar contra a carne, mortificar a carne 24 horas por dia. Mas nós também não podemos ser cúmplices. E temos que reprovar as obras infrutíferas das trevas. Há muitas pessoas que vivem desta forma. Buscam uma vida reta, sem pecar, mas acabam sendo cúmplices das obras das trevas. Apoiam, defendem, são coniventes com o erro, são coniventes com o mal. Então o crente, amado, não basta evitar o pecado, ele precisa ser intolerante com aquilo que Deus chama de mal, com aquilo que Deus reprova. Então eu não posso ceder espaço na minha vida e na minha mente. Eu não posso abrir brechas a qualquer coisa que Deus diz não. Vamos ler de novo, Efésios 5:11 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, quando Paulo ele está dizendo: não sejais cúmplices, ele está dizendo: não participe, não esteja ligado, não tenha comunhão, não tenha más associações, não tenha más companhias. Em 1 Coríntios 5:9-11, o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: já em carta vos escrevi
que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Em Romanos 16, 17 e 18 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então nós temos que ter um coração maduro e não incauto. Por quê? Porque o inimigo, amado, ele não mede os seus ataques. Só para você entender. Pastor Emílio está trilhando o seu caminho com Cristo, está respondendo o seu chamado, 10 anos de ministério, novinho, começando agora. E esses 10 anos, o inimigo mirou a minha vida. E todas as vezes que ele investiu, ele não investiu assim. Olha, o chefão falando para os subordinados, pega leve com ele, tá? Estão entendendo? O chefão, o Satanás, o Lúcifer, falando para os subordinados dele. Tá vendo aquele pastorzinho lá? Pega leve com ele. Ataca, mas a hora que vê que ele vai dar uma... retrocede, não vai até o fim, não. Você pensa que o diabo faz isso? Nem na minha e nem na tua. O inimigo, ele não mede os seus ataques, ele ataca com fúria. Então você, amado, como cristão, da graça de Deus, precisa entender isso. Que o diabo puder utilizar para tentar atacar a tua vida, ele vai. Seja quem está à tua volta, seja quem está dentro da tua casa, seja quem está no teu trabalho, seja quem for que ele puder utilizar, ele vai utilizar. Porque ele não pode possuir você. Que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Amém? O diabo não toca. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então o diabo não pode mais possuir você. Então o que ele faz? Ele vai tentar, através de outras pessoas, ele vai tentar energizar outras pessoas para lançar dardos na sua mente, ok? Para você começar a aceitar coisas que Deus diz não. Estão entendendo até aqui? E você precisa entender que esses ataques, ele não vai moderar. Vai ser sempre com fúria. Então ele cerca aqui, cerca ali, cerca lá, ele esquematiza todo o plano e põe em ação. Entendeu? É assim que o diabo faz. 2 de João 1, 8 a 10 diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Mas agora, realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Ou seja, tem que tomar o cuidado, tem que ter esta cautela, igreja, que a Bíblia diz: acautelai-vos. Para quê? Para não perder aquilo que já conseguiu. Para não perder aquilo que já alcançou. Todos nós estamos sujeitos a perder aquilo que já conquistamos.
Versículo 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Tem muito crente que vai dizer, não, não é bem assim. E é por isso que muitos crentes decaem. É por isso que muitos crentes, amado, acabam saindo das igrejas. É por isso que muitos crentes deixam o compromisso com Jesus. Por receberem, por se reunirem com pessoas que não vivem a vida espiritual. Pessoas que não têm o compromisso com Deus. Pessoas que não conhecem a vida da fé. Mas, pastor, nós não temos que amar a todos? Sim. E nós amamos a todos. Nós temos que amar a todos, mas não agradar a todos. Então, uma coisa é eu amar, em nome do Senhor. Outra coisa é eu agradar a todos. Então, nós amamos, mas nós obedecemos a palavra acima de tudo. E por isso nós acabamos desagradando a muitos. Porque eles não entendem esta questão de obedecer Deus acima de tudo e acima de todos. Então, se a Bíblia diz que tem que se afastar, tem que se afastar. E muitos perdem o rumo de vida por não obedecer a palavra. Por viverem como acham que devem viver. Então, se a Bíblia diz, não lhe des boas-vindas, não é para dar boas-vindas. Se a Bíblia diz, afaste-se, é para se afastar. Não é para ter a comunhão. Então, o nosso interesse, amados, é a aprovação de Deus e não dos homens. Este ministério sempre teve esta conduta, este comportamento. O seu pastor sempre teve este pensamento, se comportou desta forma, agradando a Deus e não a homens. Se importando com o que Deus está dizendo a nosso respeito, não o que as pessoas estão dizendo. Então, dentro da obra do Senhor, não pode haver essa questão de desconfiança da palavra. Não pode haver a dúvida acerca do que Deus está dizendo. Por quê? Porque se eu colocar em questão, eu vou viver de forma contrária ao que Deus diz. E se eu viver de forma contrária ao que Deus diz, amado, isso tem preço. E esse preço sou eu que vou pagar. Porque tudo que eu plantar, eu vou colher. Então nós temos que ter boas plantações para termos boas colheitas. E a boa plantação é o quê? É a obediência à palavra do Senhor. Isso não tem como dar errado a colheita. Estão entendendo? Então, não pode haver insubmissão à palavra, não pode haver insubmissão à sã doutrina, para que não haja a cumplicidade com as obras das trevas. Eu diz assim, eu estou na igreja, eu estou lá, estou ouvindo, estou acertando a minha vida, estou alinhando tudo. Só que, eu não acho que é errado. Vou citar aqui. O meu amigo ser gay. Eu aprovo. Ele quer ser gay, deixa ele ser gay. Amado, Deus diz que não é assim. Deus reprova. Então quem sou eu para aprovar? Se Deus está chamando isso de treva, eu tenho que chamar isso de treva. Se Deus diz que um caminho mau, um caminho de imundície, é pecado, eu vou chamar de certo? Não. O que eu vou fazer? Eu vou me afastar dessa pessoa e não vou ser cúmplice com ela. Porque cada um vai dar contas para Deus a sua própria vida. Seja quem for. A diaconisa Agra não vai dar conta do marido dela para Deus. Entendam bem isso, tá? Diaconisa Agra, você não vai dar conta para Deus da vida do teu esposo.
E a mesma coisa você, tá, Diago? Você não vai dar conta para Deus da vida da sua esposa. Você vai dar conta para Deus daquilo que você fez como marido. E você, dona Diaconisa Gra, vai dar contas a Deus daquilo que você fez como esposa. Agora, ninguém vai dar conta do outro. Estão entendendo? Por isso que nós não podemos ser cúmplices de coisas erradas. Por isso que nós não podemos, amado, querer encobrir algo que Deus está dizendo está errado. Se está errado, está errado. E se é treva, tem que vir para a luz. Porque é a luz que dissipa as trevas. Amém? A igreja está entendendo? Em João 15, 1 e 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, eu quero entrar aqui no assunto com a igreja, de que nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, e que nós temos que reprová-las. E como que eu consigo fazer isso, pastor? Estando em Jesus. Eu só consigo reprovar as obras das trevas, eu só consigo não ser cúmplice com as obras das trevas, estando totalmente ligado em Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, se é cúmplice de obras das trevas, se não reprova as obras das trevas, se aceita o que Deus diz que é mal, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha lá, versículos 4 a 7. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amado, isso aqui é tremendo. Presta atenção. Vou ler de novo. Permanecer em mim. Olha o que Jesus está dizendo. Permanecer em mim. Jesus está falando, permanecer em mim. Não se desligue de mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Igreja, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada nós podemos fazer. E com Jesus, pastor, e com Jesus nós podemos fazer tudo. Com Jesus a felicidade, com Jesus a realização, com Jesus a vida abundante, com Jesus a paz. Então, nós não podemos ser cúmplices de obras das trevas. Por quê? Porque se nós formos, seremos cortados. Isso é muito sério. Se nós formos cúmplices das obras das trevas, se nós não tivermos uma postura de reprovação daquilo que Deus reprova, nós seremos cortados da videira. Nós não perdemos a salvação, que fique bem claro. Salvo é salvo para sempre. Porém, vai ter uma vida sem manifestações do Espírito. Estão entendendo? João 15, 2 e 6 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto,
ele o corta. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, Paulo diz assim, olha, a vida de vocês tem que ser irrepreensível. Vocês têm que, de fato, serem sinceros, viverem como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Hoje, amado, nós vemos tantos crentes aí envolvidos com tanta coisa feia. A gente vê tanto crente, amado, que se diz cristão, com Bíblia, pega a Bíblia e vai para a igreja, envolvida com tanta coisa suja, envolvida com tanta sujeira. Aí Paulo já está dizendo lá, mano, olha, amado, há quanto tempo Paulo disse isso? Uma geração pervertida e corrupta. Não existia Lava Jato, não existia Petrobras, não existia nada do que a gente vê hoje. E Paulo já estava dizendo, uma geração pervertida e corrupta. Então, ou seja, de lá para cá isso diminuiu? Não, isso aumentou. E nós somos o quê? Luzeiros no mundo. Diga, eu sou luzeiro no mundo. Amém. Então, as pessoas têm que olhar para você, e ver que nós, de fato, vivemos a Bíblia. Que, de fato, o marido respeita a esposa, que, de fato, a esposa respeita o marido, que, de fato, os filhos respeitam os pais, que, de fato, tememos a Deus. Porque hoje todo mundo fala, eu sou crente, sou crente, sou crente, sou crente, sou evangélico, sou evangélico. A pessoa olha e... Por quê? É uma pessoa que às vezes age igual ou pior a um ímpio. João 15,5 diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, se é treva, eu tenho que reprovar. Diga isso, se é treva, eu tenho que reprovar. Então, igreja, eu quero que Deus flua na minha vida. Você quer isso? Você quer que Deus flua na tua vida? Eu quero ter uma vida livre. Eu não quero ter uma vida aprisionada. Porque sem Jesus eu nada posso fazer. Então muitos crentes ainda não entenderam que estão vivendo os dias do fim. Muitos crentes ainda não entenderam que o inimigo está lutando furiosamente contra a igreja. Para tentar enganar, se possível, os próprios escolhidos. Arrancar do caminho aqueles que Deus chamou para viverem as suas promessas. Então nós temos que pensar nas coisas de Deus. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Eu não posso somente olhar à minha volta, Eu não posso somente me preocupar com o meu trabalho, com a minha vida, Desculpa aqui, mas eu tenho que falar, com a minha vida familiar, com a minha vida profissional, com o meu carro, com a minha casa. Eu não posso me preocupar com isso, igreja. Porque se eu me viver com a preocupação nisso, eu sou o crente mais medíocre da face da terra. Porque Deus diz pelo apóstolo Paulo, não busqueis as coisas terrenas, e sim as coisas do alto. Então eu tenho que buscar as coisas de Deus, eu tenho que me preocupar com as coisas de Deus. E aí quando a pessoa começa a se preocupar muito com a sua vidinha, ela perde a vida no reino. Ela perde a vida de paz, de justiça e de alegria. Ela começa a ter uma vida atormentada. Ela começa a ter uma vida inquieta. Por quê? Porque ela deixou de olhar para as coisas do alto, ela começou a olhar para aqui para baixo. Está entendendo? Então nós não podemos fazer para agradar pessoas. Se vai contra a palavra, seja lá quem for, seja esposo, seja esposa, seja um filho, seja uma filha, nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Para quê? Para que nós vivamos a vida de paz, a vida de segurança, a vida de tranquilidade, livres do temor do mal.
Porque a igreja, meu amado, não é lugar de lisonjas. A igreja não é um lugar de murmurações. A igreja não é um lugar de contenda. A igreja não é um lugar de divisão. A igreja é lugar para se aprender e se viver a submissão a Deus. E é isso que nós fazemos, é isso que nós buscamos aqui culto após culto. Porque o Senhor tem um bom caminho para quem assim sucede. Então, quando uma vida espiritual está mal, tudo vai mal. Quando a vida espiritual está bem, tudo vai bem. Presta atenção nisso. Quando a vida espiritual está bem, amado, tudo à nossa volta fica bem. Agora, quando eu estou com a vida espiritual arruinada, parece que a minha vida toda está arruinada. Então eu tenho dito aqui, nós estamos fazendo uma grande obra. E nós não vamos descer. Aqueles que quiserem se ajuntar a nós, amados, para esta grande obra, sejam muito bem-vindos. E se Sanbalates e Tobias quiserem nos tirar o foco, não vão. Porque nós não vamos dar atenção. Nós não vamos dar atenção para aqueles que querem roubar o nosso foco. Eu estou aqui para lhe ensinar a viver a vida espiritual e ponto. O Salmo 68, versículo 5 diz... Não é esse, pastora. Deixa eu só confirmar se eu passei versículo errado para você ou se você se equivocou. Salmos 68, versículo 5. Eu passei versículo errado. Vamos para o próximo. Daniel 2:22 diz assim: Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, para aqueles que andam na luz e rejeitam as obras das trevas, Deus tem uma palavra para você. Vou repetir. Para aqueles que andam na luz e rejeitam as obras das trevas, Deus tem uma palavra para você. Você quer? Coloca no telão para mim, por favor. Êxodo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Você não entendeu o que Deus está falando? Vou ler de novo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém. Vem comigo, ó. Presta atenção. O Senhor havia tirado o seu povo da escravidão. Certo? Escravidão essa de 400 anos. Eles estavam vivenciando ali com Moisés algo novo nas suas vidas. Certo? Estavam debilitados nas suas emoções, porque vivendo como escravos, era uma vida totalmente limitada, era aquilo, não mudava nunca. Dor, sofrimento, humilhação. E aí então, o Senhor os tira dessa escravidão de Faraó e por um pouco que eles andam no deserto, eles se deparam com o quê? À sua volta, montanhas e à sua frente, um mar. E se não bastasse, eles olham para trás e vem quem? Um grande exército de Faraó para matar quase 13 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Resumindo, havia esperança? Havia esperança? Estava esperando o quê? A morte. Versículos 11 a 14. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos,
para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Aleluia. Olha, igreja, Deus nos tirou do Egito. Ele abriu tantos mares para mim e para você, para nós chegarmos até aqui. Abriu ou não abriu? Sim ou sim? Foram muitos mares. E será que agora Deus nos abandonou? Nós vamos morrer? Não. Nós precisamos acreditar e confiar que o melhor de Deus ainda está por vir. Então Ele te trouxe aqui e Ele te levará até completar a sua obra. Creia nisso. Que o Senhor está no controle. Então, aquilo que Ele te ensina, você precisa receber. Você precisa aprender. Por quê? Porque o povo estava lá no Egito, na escravidão. Deus ouviu o clamor, foi lá, tirou o povo da escravidão. Fez sinais, fez prodígios, fez maravilhas. Com mão forte, Ele tirou quase 3 milhões de pessoas. Os israelitas. Levou para caminhar num deserto. Para quê? Para que eles aprendessem a viver na dependência de Deus. Aprendessem a viver dando ouvidos à voz do Senhor. Deus falava com Moisés, Moisés ia lá, falava ao povo, e eles tinham que simplesmente acatar aquilo como voz de Deus e obedecer. E o que eles fizeram? Não obedeceram. Moisés falava e eles se colocavam contra Moisés. Moisés falava e eles iam contra o escolhido de Deus. E Deus então os reprovou. E eles não entraram na terra prometida. Algo que era para eles usufruírem como promessa de Deus, eles rejeitaram por desobediência. Então assim, eles saíram, foram tirados da terra da escravidão para serem levados a uma terra que manava leite e mel. Uma terra boa, que seria uma terra deles. E eles não chegaram a esta terra. E por quê, pastor? Porque eles não somente foram cúmplices das obras das trevas, como também praticaram as obras das trevas. Eles rejeitaram Deus, eles murmuraram contra Deus, eles levantaram contendas contra os líderes que Deus levantou. Eles se colocaram a provocar a ira de Deus com muitas atitudes contrárias à vontade do Senhor. Então, hoje, amados, o Senhor vem e diz para nós: não sejais cúmplices das obras das trevas. E não só isso, rejeite. Rejeite. Aquilo que eu rejeito, rejeite você também. Com toda a paz no teu coração, meu amado. Com toda a paz no teu coração. Nossa, mas eu vou perder um amigo. Amado, perca um amigo, mas ganhe Deus. Ganhe Deus a teu favor. O Salmo 46, 1 e 10 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, nosso refúgio não é uma pessoa. O nosso refúgio não é alguém. Não, eu tenho que tratar bem aquela pessoa. Ele faz umas coisas erradas, eu sei que Deus não tem uma prova a vida dele, não. E aí, eu vou agradar ele então? Vou fazer a média com ele porque eu dependo dele. Nosso refúgio e fortaleza é Deus. Não é homem.
Pastor, eu dependo do meu marido. Você não depende do teu marido. Você depende de Deus. Pastor, eu dependo da minha esposa. Já está duas coisas erradas aí. Primeiro, que você não tem que depender da esposa. E segundo, que você depende de Deus. Ninguém depende de ninguém, amado. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que entender que toda ela depende do Senhor. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Então eu estou com o meu coração totalmente aquietado. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E é Ele que conduz esta igreja. Ele é a minha provisão, Ele é o meu sustento, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente nas tribulações. São 10 anos aqui, amados, que em tudo o Senhor se mostrou presente na minha vida. Em tudo o Senhor mostrou que Ele é comigo. Então o Senhor já nos deu a vitória. Ele já nos deu a vitória, essa vitória já é certa. Em Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O que é isso? Diz lá para o meu povo, mano, que eu sou o que eu sou e eu não mudo. Você lembra? Quando Josué atravessou o Jordão, o povo estava lá murmurando, reclamando. O que Josué fez? Ó, eu não sei o que vocês vão fazer, eu não sei para que lado vocês vão. Vocês querem servir os deuses de vossos pais, os amorreus? Beleza. Vocês querem servir ao Senhor? Então decide hoje servir ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado, se tem uma coisa, amado, que eu não faço é segurar ninguém na igreja. Eu não seguro ninguém na igreja. Porque se a palavra que eu prego não é capaz de segurar alguém aqui, eu não sou. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Deus fala exatamente isso para mim. Porque às vezes em oração eu coloco algumas questões e Deus fala isso para mim. Eu sou o que sou. Está aí. Eu já falei. Está falado. Ponto. Você vai discutir comigo? Não, Senhor. Eu não sou louco de discutir com Deus. Então, queiram ou não queiram, Ele é Deus. O eu sou, Ele faz conforme a sua vontade. Ele é soberano. E nós estamos aqui para nos submeter ao seu querer. Então eu e a pastora sempre comentamos, a maioria das igrejas aí fora estão cheias, estão lotadas. Por quê? Porque não fazem a vontade de Deus, igreja. Estão na porta larga. A porta que faz a vontade de Deus, ela é estreita. É vida de submetimento, de renúncia. Então, o povo israelita não quis renunciar. O povo israelita não quis se submeter. Ele viu os sinais, ele viu os milagres, ele viu o poder de Deus para libertá-los de Faraó, mas não se submeteram a Deus. E por isso não desfrutaram da terra prometida. Preferiram as obras infrutíferas das trevas. A igreja está entendendo? Então, eles preferiram o quê? Preferiram duvidar, preferiram murmurar contra o escolhido de Deus, preferiram desobedecer à voz do Senhor. Então, o povo não aprendeu a viver na dependência de Deus. Em João 15,5, vamos lá de novo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, um ramo fora da videira não é nada. Se o ramo não for nutrido pela videira, ele seca e morre. Por que a maioria dos crentes aí fora, que neste momento estão dentro de alguma igreja, está com a vida totalmente destruída? Por quê? Porque não está na videira. Já secou e já morreu faz tempo.
está lá na igreja, está em um lugar chamado igreja. Mas ele está fora da videira há muito tempo. Então ele não é nutrido pela videira. Secou e morreu faz tempo. Então o povo estava com Jesus, o povo viu o seu poder contra Faraó, mas não aprenderam a ter a dependência de Jesus. Assim como muitos hoje, igreja. Tem Jesus, mas não tem dependência de Jesus. Não sabem viver na dependência de Jesus. O ramo que estabelece uma dependência total de Deus, esse terá tudo. Ele vai pedir e vai receber, porque Jesus disse, João 15:7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, se permanece, dá muito fruto. Se não permanece, não serve para nada, é inútil. Se permanece, vence. Se não permanece, perde. Então não há meio termo, igreja. Eu disse para você, eu não estou aqui para iludir você. Podia, amado, vir com outro sermão aqui totalmente diferente, mas é o Senhor quem me leva a trazer esta palavra. É o Senhor quem me instrui. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E eu sei que o que eu estou falando aqui é a boca de Deus para a tua vida. Então, você precisa entender que não há meio termo. Ou eu alimento o desejo de ter uma vida vitoriosa e aprendo a viver na total dependência de Deus, ou eu escolho ter uma vida de derrota e me desligo da videira e vou viver do meu jeito. Então, para quem está em graça, não há alternativa. O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou da lei, nos revelou os seus mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. A troco de quê? A troco de quê Deus fez esta obra na minha e na tua vida? Para quê? Para a gente morrer na praia? Então o Senhor exige de nós uma dependência. O Senhor exige de nós uma conexão total. Porque quando se tem folga, entenda isso, quando se tem folga, quando a pessoa dá um tempo desta dependência, se abrem brechas e o inimigo entra. Desconectou da videira, tem brechas. Presta atenção, está conectado na videira, não tem brecha. Desconectou um pouquinho da videira, pum, abriu a brecha. Então, Jesus diz, aquele que permanece em mim, o que é permanecer? É continuidade. Toda pessoa que está conectada à videira é feliz. Isso não tem nada a ver com circunstância, igreja. Quem permanece na videira tem força para subjugar a sua carne. E entende que a sua felicidade independe de qualquer circunstância. Não é porque alguém que é salvo permanece na videira. Não. Não. Permanecer na videira é ter o resultado das bênçãos de Jesus na vida. E isso de forma notória, onde todos olham e percebem que ali vai um crente abençoado. Então há muitos crentes infelizes hoje, porque não estão ligados à videira. Estão ligados a pessoas, já disse isso aqui e repito. Estão dependendo de pessoas, às vezes estão na igreja por causa de alguém. E isso não traz vida de vitória, porque isso não é estar ligado à videira. Isso é estar totalmente desconectado da videira. Então as obras das trevas, amados, só podem ser rejeitadas quando nós estamos ligados à videira. Porque aí nós temos de fato o poder de Cristo para dizer sim, sim e não, não. Então o povo no deserto estava com Deus, mas não rejeitaram as obras das trevas. Pelo contrário, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não obedeceram à palavra do Senhor, padeceram no mesmo deserto e não entraram na terra prometida. Efésios 5:11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Jeremias 17:5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, a carne de todos não é confiável, igreja. E você pode se decepcionar a qualquer momento com alguém que você talvez cria expectativas. Então uma pessoa parece que está firme, mas não estava conectada à videira.
Aí ela vai secando, vai secando, vai secando e quebra. E aí você diz, puxa, mais um. Então nós precisamos aprender a depender unicamente de Jesus. Mas pastor, eu dependo, amado. Você tem que deixar esse pensamento hoje. Porque você não depende de nada. Você depende somente de Jesus. Se você viver com esse pensamento que você está dependendo de algo ou de alguém, você nunca vai aprender a viver na dependência de Deus. Presta atenção no que o Espírito está dizendo. Se você viver com isso na mente, achando que você vive na dependência de algo ou de alguém, você nunca vai aprender a viver na dependência total do Senhor. E isso o Senhor quer que você aprenda hoje, a viver na dependência dEle. Porque o Senhor é a sua provisão. Muitos falam, o Senhor é a minha provisão, mas tem medo de perder o emprego. Muitos falam, o Senhor é minha provisão, mas tem medo de ser rebaixado no salário. Muitos falam, o Senhor é minha provisão, mas tremem quando veem a sua posição profissional ser atacado ou algo assim. E sabe por quê? Porque não confiam no Senhor e não vivem na dependência de Deus. Então o Senhor é a nossa provisão. Diga isso, o Senhor é a minha provisão. É Ele quem provê na minha vida. Glória a Deus. Permaneça na videira, igreja. Permaneça na videira. Olhe para o teu irmão e diga para ele, permaneça na videira. Diz para quem está do seu lado aí, Ele é a tua provisão. Ele é a tua provisão. Não é homem. Não é nada, não é circunstância, amado. O Senhor é quem provê na tua vida. O Salmo 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eu vou dar um testemunho aqui com a permissão do nosso diácono Ricardo. Isso ele não trouxe aqui ao altar, mas é algo que ele testemunhou para mim. Eu posso? Posso? Ele chegou a dizer vou chamar de patrão. Ele chegou a dizer para o patrão dele, eu não dependo de você. Falou ou não falou? Falou, eu não dependo de você, eu dependo de Deus. Se você cancelar comigo, eu tenho certeza que Deus tem uma porta aberta melhor para a minha vida. Falou ou não falou? E de lá para cá, Deus só exaltou a vida dele através dessa pessoa que ele falou na cara dela, eu não dependo de você. Então isso, amado, é viver na dependência de Deus. É viver na dependência de Deus, é ter ousadia. Isso agrada a Deus. Você chegar na cara do teu patrão e falar, eu não dependo de você. Você acha que eu dependo de você, você está enganado, eu dependo de Deus. É Deus quem te dá a condição de você pagar o meu salário, então eu dependo de Deus, não de você. E o que eu faço para o Senhor, eu não faço para você. Por isso que eu faço bem feito. Se todo crente entendesse isso. Então, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Os que confiam em carros, os que confiam em cavalos, não é? Os que confiam aí no seu próprio dinheiro. Olha o que a Bíblia diz no versículo 8. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. A gente enverga, mas não quebra. Por quê? Porque nós estamos conectados à videira. Então nós estamos aqui para não sermos cúmplices das obras das trevas. E estamos aqui também para rejeitarmos as obras das trevas.
Não somos cúmplices e rejeitamos. Amém? Olha, amado, o Senhor tem um caminho perfeito para mim e para a tua vida. Tudo que o Senhor disse aqui nesta noite, tome posse. Tome posse para a tua vida. Dê ouvidos à voz do Senhor. Deixa a palavra entrar no teu coração. Porque é um segredo para o teu sucesso. É um segredo para você ver nestes 39 dias algo grande acontecer na tua vida. Eu vou terminar com o Salmo 46, 1 e 10, mas a pastora colocou aqui do 1 ao 10 para mim, então eu vou ler do 1 ao 10, tá bom? Nós já lemos, quero ler novamente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Amado, Deus ajuda esta igreja. Deus ajuda a minha e a tua vida, amado. Você não tem noção de quanto Deus ama este lugar, de quanto Deus ama a minha e a tua vida. Por isso Ele nos trouxe para cá. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. E para encerrar, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Este lugar exalta o nome do Senhor Jesus Cristo. Este lugar é um lugar que vive para glorificar os grandes feitos e a glória do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o Deus nosso, o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro, o Deus que nos faz viver em paz, sem nos atemorizarmos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem, e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está conosco. Jamais seremos abalados, porque Deus é quem nos ajuda. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Nós descansamos, Senhor, no Teu poder. Descansamos, Senhor, na Tua majestade, no Seu domínio, entendendo, Pai, que tudo acontece segundo a Tua vontade. Os que confiam em carros, em cavalos, se curvam e caem. E nós que nos gloriamos em Ti, nos levantamos e nos mantemos de pé, porque a nossa força vem do Senhor. Tu és o Deus que renova a força daqueles que em Ti esperam, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida.
por tudo que o Senhor tem feito a esta igreja. As famílias, Senhor, que o Senhor trouxe a este aprisco. Te agradeço, Pai, pela transformação de vidas. Te agradeço, Senhor, pelo aperfeiçoamento do corpo. Te agradeço, Pai, por nos mostrar o caminho da verdade, o caminho reto, o caminho que nos dá o poder, Senhor, para não sermos mais cúmplices das obras das trevas e termos também o poder para rejeitá-las, como o Senhor as rejeita, demonstrando em tudo, Senhor, o amor, mas acima de tudo, a obediência à Tua palavra, Pai, porque Tu és amor, Jesus, e é o Senhor quem nos ensina a amar, é o Senhor quem nos ensina, Pai, o verdadeiro amor. Eu sou o que sou, assim diz a Tua palavra, Senhor, e nós estamos aqui para acatá-la. Nós estamos aqui, Jesus, para dizer sim e amém aquilo que é o Teu ensinamento. Pai amado e bendito, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo amor e pelo carinho que o Senhor tem com cada vida deste aprisco. Obrigado, Senhor, por nos apacentar com a verdade. Cremos e confiamos que o Senhor pelejará por nós. Cremos que o Senhor está pelejando por nós. Nós cremos, Pai, que o Senhor já deu ordens aos Teus anjos a nosso respeito, para que nos livrem e nos guardem de todo mal, Senhor. Nós cremos, Pai, cremos, ó Deus, numa semana vitoriosa. Cremos, Pai, na vida abundante a nosso favor. Cremos, Pai, no Teu sacrifício naquela cruz. Nós cremos, Pai, que nós fomos sarados pelas Tuas chagas, pelas Tuas pisaduras. Nós temos a saúde perfeita, saúde dos ossos, saúde do corpo físico, a saúde da mente. Nós temos alegria. Somos pessoas felizes porque estamos conectados à videira. E nós damos muito fruto, Senhor. E assim nós queremos permanecer conectados à videira. Conectados, Senhor. Não queremos, ó Deus, sermos cortados de forma alguma. Nós queremos permanecer. Por isso nós te pedimos, Pai, nos fortalece, ó Deus, na força do Teu poder. Nos fortalece, Senhor, nos revestindo, Senhor, de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer as investidas do maligno, para que possamos vencer, Senhor, apagar os dardos inflamados do maligno. Pai amado e bendito, a Tua boa semente, Senhor, foi semeada. Como um bom semeador, Pai, eu semeei com amor pelas Tuas ovelhas, com amor pela Tua obra, com amor, Senhor, pela Tua casa, com amor, Jesus, ao Evangelho da graça. Eu semeei a Tua palavra. E eu oro, Jesus, para que ela frutifique na boa terra, que ela frutifique, Senhor, no coração do Teu povo, e que todos vejam, Senhor, a Tua boa mão, respondendo, Senhor, com sinais, maravilhas e prodígios, aquilo que o Senhor mesmo disse nesta noite a nosso respeito. Para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Todo o povo de Deus que orou comigo, diga: até quinta.